Agora sim, eu estou no ar também, muito bacana. Então, além de estar hoje aqui com vocês no Instagram, eu estou também no Facebook. O Facebook está entrando ali, aliás, já entramos, né, no Facebook, já entramos no Facebook também. Isso que é legal, poder estar no Facebook e no Instagram. Aproveitando também, falando, né, da minha área da comunicação, nunca vamos deixar de dizer que parece que teve um problema com o Facebook aí, mas vamos deixar ele quieto aí. Eu vou falando com vocês, já temos inclusive 2 pessoas ali acompanhando, assistindo. Enquanto o pessoal ajeita aqui, enquanto o pessoal ajeitado. Bom, então vamos lá. Eu tenho falado nesses dias sobre seleção de pessoas. Isso foi uma demanda que eu comecei por causa de uma história que eu contei aí nas minhas mídias sociais, e aí as pessoas começaram a perguntar sobre isso, tanto psicólogos, pessoal que está aí, o pessoal do Facebook também. Então eu vou conversar um pouco com você aqui, conversar um pouco com o pessoal do Facebook também, falando um pouco aí sobre a seleção de pessoas, mas eu não quero falar, eu não estou falando esses dias sobre seleção de pessoas só pelo currículo. Né? O que eu tenho falado esses dias é que foi-se o tempo em que a gente falava de seleção de pessoas pelas competências técnicas, aonde que você trabalhou, aonde que você não trabalhou. Quer dizer que isso hoje tem um peso, mas é um peso menor. A grande questão é se a gente não quer errar de forma, ou errar menos com a questão da seleção de pessoas, é a gente trabalhar o perfil comportamental dessas pessoas. E aí, obviamente, quando eu estou falando de perfil comportamental, eu estou falando de algo que a pessoa traz na estrutura dela, que é caráter, temperamento e personalidade, ou na ordem aí, temperamento, personalidade e caráter. Porque essa parte relacional em que vai acontecer dentro do trabalho, no dia a dia, a parte relacional mesmo, que eu falei aí ontem, que é 85% do desenvolvimento do trabalho, essa parte relacional, ela é fruto dessa estrutura de uma personalidade, E o que a gente tem com a psicologia comportamental hoje? A gente tem com a psicologia comportamental como fazer na seleção mesmo das pessoas, e até no recrutamento, é uma diferença aí entre recrutamento e seleção. Eu tenho como já fazer aí a seleção por esse perfil. Mas aí as pessoas podem perguntar assim: ok, Gilei Márcio, como que eu vou saber de caráter e de personalidade da pessoa mesmo antes dela entrar? É por isso mesmo que a gente trabalha com a psicologia comportamental, que a gente trabalha com os testes. Eu queria trazer aqui de uma forma rápida algumas questões aí, só para a gente poder pensar em termos práticos, antes de eu conceituar aí algumas coisas, alguns pontos aqui desse perfil psicológico. Então, quando eu vou falar sobre um perfil comportamental, e aí a gente já está dando uma avançada aí nessas minhas 2 últimas entradas, aí a live de ontem, antes de ontem, 11 horas da noite, acho que ontem, né, meio-dia, e hoje aqui de novo a live do meio-dia, porque daqui a pouco a gente está em outro ritmo de trabalho também, das nossas atividades. Então, olha só, quando eu vou falar sobre esse perfil, eu estou olhando o perfil psicológico. E aí eu brinco muito com os meus colegas, psicólogos, né, e com todo respeito, com todo amor e carinho, como que a gente fala, tem uns testes aí que você vai falar sobre perfil psicológico, que eles são meio furada. Se eu não faço testes de vivência e só aplico um teste ali de meia hora, 20 minutos e um marca e tenho ali um extrato e vou colocar isso para poder definir
olha só, eu vou definir que esse é o perfil adequado por um teste. Então, algo que eu gosto de fazer, e acho que é algo que a gente precisa fazer nos nossos trabalhos de seleção de pessoas por perfil psicológico, e aí agora eu já estou dando uma avançada, né, de quando eu falo do perfil comportamental, eu estou falando de perfil psicológico. Um teste apenas que eu vou falar sobre o aspecto psicológico de uma pessoa, ele é muito pouco. Então, o que a gente faz na organização, e justamente para que possa dar certo realmente a composição desse perfil psicológico para o perfil comportamental que eu quero dentro da estrutura ali do trabalho, da empresa que eu vou trabalhar, eu preciso fazer vivências psicológicas. Então aí a pergunta é, dá trabalho então, Dilei Márcio, dá trabalho fazer uma seleção para o perfil psicológico? É preciso ter, porque imagina que você está fazendo uma seleção de uma pessoa que tem uma personalidade, que tem uma individualidade, que tem um temperamento, que tem um caráter, a despeito aí dela ter as competências técnicas necessárias para poder trabalhar. O que eu preciso descobrir tem a ver com estruturação psicológica dessa pessoa. E criando cenários de vivência, então uma seleção de pessoa que vai trabalhar a procura pelo perfil, e aí a gente tem os diversos perfis comportamentais. Eu ainda pretendo falar sobre esses perfis comportamentais. Mas aí para eu poder identificar esses perfis, o que eu preciso fazer? Vivência que vão me dar diretrizes de identificação de perfil psicológico. Quando a gente fala sobre perfil psicológico, a gente então consegue chegar inclusive nas questões da personalidade, a gente vai conseguir chegar nas questões aí de caráter também. Então isso é fundamental. Então quando eu vou organizar uma seleção visando o trabalho de adequação de perfis comportamentais anterior a esses perfis comportamentais, o que eu estou olhando, na verdade, é perfil psicológico. E esse perfil psicológico, gente, ele tem tudo a ver com as condições em que essa pessoa vai estar, e são desde aí condições ambientais ali, mesmo do espaço onde ela trabalha, as condições já criadas na cultura, mas esse perfil psicológico vai dizer sobre o desenvolvimento dessa pessoa, da capacidade dessa pessoa de se desenvolver e também ser autodesenvolvida, receber desenvolvimento. Porque olha só, ela pode ter aí uma formação, ela pode ter aí titulações, ela pode ter qualificações, mas o que nos interessa para que haja essa adequação é trabalhar perfil comportamental. Perfil comportamental me diz o seguinte: quando colocado essa pessoa frente a esse cenário, ela vai agir como? Como que eu fico sabendo essa forma como ela vai agir? É por isso que o que eu estou trazendo aqui, a gente está falando sobre os testes psicológicos que vão identificar esses perfis comportamentais. Então, no trabalho de seleção de pessoas por perfil psicológico, a gente consegue fazer toda essa identificação. E qual é a ferramenta, quais são os instrumentos que a gente usa para isso? Um instrumento que a gente usa para isso é um instrumento que a gente chama de cenário de perfil psicológico em uma determinada situação. Então você tem aí, por exemplo, eu vou selecionar alguém que vai trabalhar na linha de frente. Ela vai ter contato com o público. Não, eu vou eu vou selecionar alguém que vai estar na parte tática, na parte operacional. Eu vou selecionar alguém que vai estar com a parte pensante, analítica, de desenvolvimento de projeto, ok?
como que eu identifico isso? Não é só a qualificação técnica que eu preciso ter, as habilidades para ali. No conjunto dessas habilidades, eu tenho então os cenários, que eu vou, e esses cenários são cenários que eles são cenários que a gente faz projetivos de situações que são situações reais, em que eu vou identificando nessas situações reais como esse perfil psicológico se apresenta dentro do perfil comportamental. Então vamos lá tentar organizar aqui. A gente está aqui, vou ler aqui, estou com o pessoal também no Facebook, tá? A Cida Soares, e aí gente, vou lendo, né? Ela está falando o seguinte: olha, hoje está muito difícil a convivência no trabalho. A pessoa já chega machucada e ainda é maltratada pelos colegas. Hoje eu estou afastada do INSS, pelo INSS por esse motivo. Olha, isso acontece muito, né? E isso pode ser perfis psicológicos inadequados. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, né? Uma vez que a Cida ela colocou aqui, eu estou citando ela, eu vou aproveitar até para poder falar de um outro aspecto que é importante, de como que essas inadequações de comportamentos, elas atingem as pessoas. Então, eu tanto posso fazer, abrindo parênteses aqui, tá? Desses comportamentos inadequados. Eu tanto posso fazer um trabalho de seleção de perfis psicológicos adequados, como eu também posso fazer um trabalho de ajuste desses perfis psicológicos, que eu acho, Cida, que é o caso aí. E em muitos casos, gente, esses ajustes de perfis psicológicos, eles significam, inclusive, indicar para a estrutura um acompanhamento não só das pessoas que são vítimas de situações como a Cida está falando aqui, mas o acompanhamento psicológico de pessoas que são aí os abusadores. Que são aí os abusadores. E há um momento chave, tem um momento que você precisa desligar também essa pessoa ou desligar as pessoas para que você possa realmente garantir a segurança psicológica da onde você está trabalhando. Então isso realmente, agora Cida, você precisa ser cuidada, e o retorno, ele é um retorno também que precisa passar por muitos cuidados. Esse retorno ele precisa passar também por muitos cuidados e ele envolve cuidar lá também do ambiente e das pessoas, porque senão você volta, a situação está do mesmo jeito. Mas então, voltando aqui, então uma seleção em que eu consiga fazer vivências projetivas de perfis psicológicos, eu tenho resultados dessas vivências. Ok? Então, essa vivência projetiva, ele é um método que a gente usa, e aí, se eu vou pegar uma seleção de pessoa para poder fazer para uma determinada empresa, eu não posso fazer isso com 2 horas, né? Qualquer dia desse aqui eu vou trazer para vocês como que funciona isso, porque eu estou falando de personalidade, porque eu estou falando de caráter, eu estou falando de uma estrutura psíquica que se coloca nas partes relacionais aí com as pessoas. Então, eu gosto muito, é um instrumento importante que a gente tem, que é o instrumento de cenários projetivos de perfis psicológicos. Eu tenho um resultado, isso é um instrumento, né? Eu tenho um resultado desse cenário projetivo de perfis psicológicos, aí eu tenho o perfil comportamental. Então, essa seleção mais profunda, ela vai me dar o perfil comportamental, mas o processo é identificado no perfil psicológico. Eu vou deixar todo mundo do mesmo jeito? Não, não é isso. Eu não vou deixar todo mundo do mesmo jeito, eu não vou selecionar aí as mesmas pessoas com o mesmo perfil. Mas eu vou saber como que essa pessoa, principalmente no caso daqueles, que esse é o primeiro momento que eu estou falando aqui, no caso daqueles que estão entrando, eu vou saber como que um perfil psicológico, mesmo que
que apresente um padrão comportamental adequado para aquilo que eu estou precisando ou para a cultura da empresa, se eu estou diante de um perfil psicológico inadequado, eu preciso rever todo o meu processo de seleção. Então é muito rico a gente poder contar com a psicologia, principalmente com a psicologia comportamental, para que a gente entenda o quanto que perfis psicológicos identificados, eles são preditores do perfil comportamental que eu vou precisar. Então, na dinâmica de ter as pessoas dentro de uma equipe de trabalho, eu tenho aí, então, eu já falei, né, esses dias, eu tenho aí as habilidades e competências, eu tenho o que eu quero, que é isso que eu estou falando aqui, e aproveitando as oportunidades para poder falar, que é o perfil comportamental adequado. E o que a gente vê é que muitas vezes o gestor, o gerente, o dono, ele sabe o perfil comportamental que ele quer. Só que sem um teste de vivência projetiva, ele não vai conhecer o perfil psicológico. E há uma diferença muito grande entre perfil psicológico e perfil comportamental, porque eu posso fazer a escolha pelo perfil comportamental, mas eu posso ter escolhido ou selecionado alguém em que o perfil psicológico dele não vai se adequar à cultura da empresa, não vai se adequar às relações já estabelecidas ali e nem mesmo às mudanças que um gestor talvez pretenda fazer numa equipe.